Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças damos por mais essa oportunidade que estamos reunidos aqui como igreja no Templo Santo André, no município de Portão. Graças te damos por todas as coisas que nos transcorreram, nos aconteceram na semana, nos últimos dias. Enfim, graças te damos por tudo. É com esse sentimento que nós nos reunimos, é com esse sentimento crístico que nós aqui estamos, tanto para louvar como para adorar e ouvir a palavra do Senhor. Eu peço que os presentes deem uma revisada, coloquem o celular no silencioso, se ainda não o fizeram, e pela vontade de Deus, peço que se ponham de pé para nós iniciarmos a nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Pela vontade de Deus, vamos iniciar cantando o hino da obediência a Deus. No livreto é o número 1. Oh
Podemos sentar, pela vontade de Deus. Queridos, que alegria mais uma vez estar de volta a esta casa de oração, depois de uns dias de férias, agradecendo às comunidades do Templo São Marcos, do Templo Santo Estevão, que nos ajudaram para dar cobertura nesse período que este irmão pôde descansar uns dias. Graças a Deus também por isso, viu? E de volta aí com baterias carregadas e energia do Cristo revitalizada para a gente continuar mais uma jornada aí junto com a comunidade. Sabendo que, pela vontade de Deus, todas as coisas conspiram para o bem daqueles que amam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que alguém, aproveitando que alguém lá do fundo, por favor, encoste a porta, que o ar-condicionado está ligado, senão o ar vai se escapar todo. Obrigado. Olhando para a palavra de Deus, a gente vê com magnanimidade quantas coisas Deus fez por nós. A gente pode começar essa leitura lá atrás, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, percorrendo todos os livros da Bíblia, chegando ao Novo Testamento, passando por todos os 4 evangelistas, pelos Atos dos Apóstolos, pelas Epístolas, pelo Apocalipse, e a gente vê que todo o livro sagrado, todo ele, como a gente tem dito em outras reuniões, todo ele é um ode, ao obedecer a Deus. Ele é uma ordem clara, expressa de Deus a obedecê-lo, a obedecer a Deus. E aí a gente sabe que pelo outro lado, quem não obedece, desobedece. Se de um lado nós temos a obediência a Deus, do outro lado nós temos a desobediência. E olhando desde um princípio, desde um passado, foi assim, quando entrou a desobediência no mundo, né, através do pecado original, através de Adão, o pecado entra no mundo, e pecado, a tradução mais antiga dessa palavra, ela quer dizer desobediência, e aí a gente vê toda uma construção bíblica para que a gente possa gradativamente chegar ao Messias, chegar ao enviado, ao perfeito, ao primogênito, aquele que por primeiro foi salvo dentre os mortos. E aí a gente vai ver todos os profetas do Antigo Testamento, à medida que iam recebendo orientações de Deus, falando que o Messias viria e dava um detalhe de como seria a vinda do Messias. E é esse Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que a Igreja Cristã Primitiva ensina. Este que é o maior dos enviados divinos, este que é o último e mais poderoso mestre, é a esse Jesus, o Cristo, essa mente crística que nós, pela vontade de Deus, seguimos. Lembrando também, né, nessa questão de que, como falei, ou nós desobedecemos ou desobedecemos, então nós poderíamos dizer de outro modo que ou a gente estaria no mundo inserido numa lei de liberdade ou numa lei de obediência. Falando espiritualmente, tá? Temos o livro do professor Ugarte, as duas grandes leis espirituais, que nos abrem um pouco mais sobre isso, lei de liberdade e lei de obediência. Então, nosso desejo, por isso, doutrina da obediência a Deus, é obedecer a Deus e fazer, como o professor Ugarte nos ensinou, que restaurou a doutrina nestes tempos, né? Fazer uma volta ao passado. O que é fazer uma volta ao passado? É fazer uma volta ao passado de tal modo que a gente beba na água da vida do mesmo modo que ela era lá atrás, como Jesus Cristo assim ensinou. Porque a gente também sabe, né? Qualquer um de nós com um pouco de análise da história, a gente vai saber que com o transcurso dos anos, muitas religiões, muitas denominações foram surgindo e gradativamente foram sendo inseridas muitas coisas que muitas não condizem com aquilo que está no livro sagrado, no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o que a Igreja Cristã Primitiva faz é ensinar a doutrina da obediência a Deus dos mesmos moldes que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. E foi isso que o professor Ugarte, que restaurou a doutrina nesses tempos, foi isso que ele nos ensinou. É uma volta ao passado, não é uma doutrina nova, mas em compensação é novidade de vida. Ela nos dá novidade de vida, ela nos dá transformação, ela nos dá aquilo tudo que nós precisamos para a nossa vida. Afinal de contas, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E é isso, né? Cada um de nós tem lá o seu trabalho, sua família, uns estudam, outros não estudam, outros trabalham aqui, trabalham lá, uma profissão esta, aquela, e todos nós, o Senhor Deus cuida. Todos nós, Ele nos ampara, Ele sabe de todas as coisas. E a gente tem dito sempre, está tudo certo. Se alguns irmãos não tiveram a oportunidade na época de aprender a ler e não sabem a letra, também está certo. A fé, a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir. Então que a gente possa também ir ouvindo, ouvir bastante a palavra de Deus, para que a gente também possa ir se fortalecendo. Hoje, pela vontade de Deus, fará uso da palavra para a entrega de mensagem hoje o irmão Marcelo, depois a palavra retornando para mim. Pela vontade de Deus, irmão Marcelo já. Deus conosco, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês, pela vontade de Deus, uma mensagem que eu li, que maravilhosa, que vai nos trazer aprendizagens para a vida, além de nos fazer refletir sobre os nossos comportamentos. Sabemos que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. O melhor cenário da nossa jornada da evolução é pensarmos antes de agir e falarmos, para que, pela vontade de Deus, não haja arrependimentos. Escutem a mensagem a seguir atentamente, refletindo em cada frase e fazendo uma ligação com a nossa realidade. O texto é: você aprende. Depois de um tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. Aprende que amar não significa apoiar-se, e companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. Começa a aceitar as suas derrotas de cabeça erguida, de olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque no terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. Aprende que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam.
E não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você tem que perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar as dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer qualquer coisa, em instantes, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que as verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Aprende que os bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não devemos mudar os amigos. Percebe-se que você e seu amigo podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas que você mais se importa nessa vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, devemos deixar as pessoas que amamos sempre com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não devemos comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser. E o tempo é curto. Aprende que não importa aonde já chegou, mas para onde está indo. Se não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. Ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. E não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existe os dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que com a mesma severidade. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando cai é uma das poucas que te ajuda a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que teve e o que aprendeu com ela do que quantos aniversários celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que não se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Nada seria tão humilhante e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem todo o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não te ama como você quer, não significa que esse alguém não lhe ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é o suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você precisa saber perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julgas, você será algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante seu jardim, decore sua alma, ao invés de ficar esperando que alguém lhe traga flores. Comece a aprender que realmente pode suportar, e que realmente é forte, e que pode chegar muito mais longe, depois de se pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor. E a vida tem valor. E você tem valor diante da vida. Este texto foi inspirado por Deus em um escritor e poeta chamado William Shakespeare. Entenda que nossa jornada de evolução espiritual
Nós não nascemos prontos. Nós temos que nos renovar, temos que evoluir dia a dia. Nesses momentos de reflexão, podemos fazer uma análise de como estamos caminhando, o que temos que melhorar e o que temos que agradecer. Quem nunca ouviu aqui a expressão, eu sou assim, eu penso assim e nunca vou mudar? Podemos e devemos mudar, se for para o melhor. A vida é um eterno aprendizado. Como dizia o professor Ugarte, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Nós vamos constantemente amadurecendo. Deus vai nos dando cada vez mais consciência da vida. Vamos aprendendo com a dor, com os estudos, com exemplos. Então, como não mudar? Por que não mudar para melhor? A epístola de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 a 13 diz: Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelhos, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Como diz o texto, amanhã o terreno é incerto demais para os planos. Quem de nós aqui nunca pensou, amanhã eu faço tal coisa, isso ou aquilo, amanhã eu vou lá dar um abraço, amanhã eu peço perdão, e assim vai. Mas veja, na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17, a palavra de Deus diz: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos e tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é nossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos jactais das vossas presunções? Toda jactância, tal como essa é maligna? Aquele, pois, que sabes fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos irmãos, façamos o que temos que fazer hoje. Deixamos nosso melhor legado hoje, visto que o amanhã a Deus pertence e o futuro pode cair em meio ao vão. Mas com prudência. Ao mesmo tempo, podemos fazer e traçar planos para o amanhã, desde que os façamos pela vontade de Deus. Se o Senhor quiser, faremos isto. Se o Senhor quiser, faremos aquilo. E assim sucessivamente. Reflitamos sobre tudo o que ouvimos e vejamos o que cada frase dessa mensagem serviu para nos tornar pessoas melhores. No que devemos mudar para melhorar. Durante a semana eu vou colocar o texto no grupo do WhatsApp do Templo Santo André para que todos possamos refletir um pouco mais sobre. Que possamos compreender que unidos somos mais fortes, que juntos podemos aprender mais sobre aspectos importantes da espiritualidade, inclusive nos fortalecendo mutuamente em momentos de dificuldades. Que possamos, pela vontade de Deus, melhorar sempre, evoluir sempre, crescer sempre em nossa jornada de evolução espiritual. Eu agradeço a Deus por mais este momento, que é a inspiração dele para a entrega dessa mensagem. Agradeço também a todos os irmãos que estão aqui presentes, bem como os que estão assistindo online. Passo agora a palavra de Deus, a palavra do irmão Gervásio. Graças a Deus, né? Mensagem maravilhosa que nos faz refletir sobre a nossa vida, naquilo que nós fazemos no dia a dia, nossa vida moral também, né? Nossos comportamentos, nossas ações, nossas atitudes. Graças a Deus por essa inspiração da mensagem, pela busca desta passagem lá atrás, escrita pelo William Shakespeare, lá na meados de 1580, 1590, que ele escreveu esse texto. Graças a Deus por isso.
E o link também feito através daí com a obediência a Deus, com aquilo que nós temos que viver no dia a dia. Que realmente é isso, né? O que a gente faz no nosso dia a dia, como estamos vivendo o nosso dia a dia. E aí uma coisa que, de tudo que foi falado ali, até fiz uma anotação aqui, e a gente tem que fazer um exercício todo dia, viu? Quem é as pessoas que a gente mais ama? Quem é a pessoa que você mais ama? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o esposo, a esposa talvez, a namorada. Quem é que você mais ama? O seu filho? Pensa nessa pessoa que você mais ama. E aí foi dito um trecho ali. Quando a gente se despede, nós precisamos amar as pessoas, dizendo palavras de amor, porque pode ser a última vez que as vejamos. Será que nós estamos preparados para isso? Eu sei que a gente é ser humano, ainda estamos encarnados na matéria, né? A gente sente, mas a gente precisa estar sempre com esse sentimento, esse horizonte espiritual maior em nós. Nas pessoas que estão na nossa volta, muitas vezes a gente sai correndo tão rápido para ir para o trabalho, esquece de dar um beijo na pessoa que a gente ama. Encontra o padrinho, esquece de pedir bênção para o padrinho. Eu tenho 55 anos e não acho feio pedir a bênção para os meus padrinhos. Peço até hoje. E se for a última vez? Ninguém sabe de nós a hora da desencarnação. Só Deus é que sabe, porque Ele sabe todas as coisas. Aí, a lei natural diz que, primeiramente, deverão desencarnar os mais velhos. Tá, tudo bem, essa é a lei natural, mas às vezes a gente sabe que acontecem coisas que subvertem a lei natural. E se for a última vez que a gente está vendo aquela pessoa? Então, vamos amar mais, vamos abraçar mais, vamos estar mais presentes das pessoas que a gente ama, porque pedindo a Deus que possamos as vê-las muitas vezes. Mas não vamos sair sem dar um beijo em quem a gente ama. Não vamos ficar brigados. Para quem é casado já e mora junto, não vamos deixar o sol se pôr com a ira de alguma coisa que aconteceu. Até à noite nós temos que acertar os ponteiros, sentar, conversar, nem que seja lá na hora que vai deitar, mas senta e conserta as coisas. Não deixa para amanhã, conserta hoje, porque pode ser que não haja amanhã, né, como foi dito. Queridos, na mesma linha do texto que o Marcelo, pela vontade de Deus, trouxe para nós hoje, inspirada por Deus, durante a semana eu vinha preparando o texto que seria entregue hoje. E também fala de espiritualidade cristã, que comecei falando da doutrina da obediência a Deus, fazendo um preâmbulo inicial da obediência a Deus, até com muito carinho, até porque tem as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez, né? Acho que aqui. Como é que é teu nome? Alisson. O Alisson está aí. Que município que tu mora, Alisson? São Sebastião do Caí. Alisson de São Sebastião do Caí, seja muito bem-vindo pela vontade de Deus. Tem mais alguém lá? Quem é? Marcelo, do município de Esteio, seja também muito bem-vindo, tá? Mais alguém que está a primeira vez aqui hoje? Acho que não, né? E comunidade, a gente tem que realmente, esse carinho, esse amor cristão, a gente tem que ter pelos que a gente ama lá no nosso seio familiar, mas também aqui dentro do templo. Também tem que trocar aquele abraço gostoso, aquela saudação gostosa que a gente troca sempre, que está lá na Bíblia, que é Deus conosco, né? Emmanuel, que traduzida é Deus conosco, que é a saudação com a qual nos saudamos espiritualmente. Vamos também sempre fazer o possível para nós acolher bem o máximo de amor, esse amor cristão, essa energia viva do Cristo para acolher bem a todas as pessoas, porque isso também é espiritualidade cristã. Pela vontade de Deus, quero começar com um texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Gálatas 5, 22 ao 25, e diz assim a palavra de Deus: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se alguém te falar que o fruto do Espírito é diferente disso, não tem base bíblica. O fruto do Espírito são essas 9 virtudes. Contra essas coisas, versículo 23, não há lei. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e suas concupiscências, seus desejos do mundo, desejos da carne. Se nós vivemos em espírito,
andemos também no Espírito. Eu quero, a partir daqui, queridos, fazer trazer uma análise, um raciocínio, porque eu quero que a gente analise sempre o que a gente veio fazer na casa de Deus. O que você veio fazer aqui hoje? Eu só fui lá por ir. Não, você veio aqui porque tem um propósito para que você estivesse aqui. São Paulo fala numa passagem que desde antes da fundação do mundo as coisas estão determinadas para ser como são. Então, se você está aqui hoje, tem um propósito. Qual é o seu propósito aqui hoje? Digo isso não só para os dois que nos visitam pela primeira vez, mas para cada um dos irmãos que já está aqui há mais tempo, anos, décadas talvez. Qual é o seu propósito de estar aqui hoje? Se vivemos no Espírito, temos que andar no Espírito. Como é que é isso? Viver no Espírito e andar no Espírito. A espiritualidade cristã, o modo de vida da igreja cristã primitiva, se traduz na busca de uma existência cristã verdadeiramente satisfatória, envolvendo união e unificação com Deus, a partir de um relacionamento fiel da nossa parte para com o Criador, Deus, através do Espírito Santo, através desta obediência a Deus que praticamos com toda a prática de vida baseada na fé cristã. Falei antes do pecado, quando ele adentrou no mundo, que veio a desobediência. A desobediência esta nos afasta de Deus, hein? Desobedecer a Deus nos afasta dele. Em nossa jornada espiritual, encarnados aqui na Terra, precisamos trabalhar para reconstruir esse relacionamento com Deus, através de Jesus o Cristo, como eu disse, o maior de todos os enviados, e o último e mais poderoso mestre, o mestre da Galileia. Cristo é, portanto, a ponte que nos conduz a transpor este abismo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A verdadeira espiritualidade é a manifestação destes relacionamentos restaurados pela reconciliação de Cristo, daí restrita obediência a Deus e a atuação do seu Espírito. Porque não podemos fazer como muitos do mundo que vivem de qualquer jeito, que vivem em religiões de aparências, engessada e vazia. Precisamos fazer esta volta ao passado, aos primórdios, essa volta aos primitivos ensinamentos cristãos, para então vivermos uma vida transformada em espírito e em verdade, onde Cristo mora em nós. Mas, Gervásio, como é que é fazer essa volta ao passado? Como é que pode ser beber essa água pura, dessa fonte pura? Como eu posso fazer isso na prática, no dia a dia? Vai ser muito fácil, se nós usarmos um pouco da nossa inteligência, a gente tem dito também. Imagine que a gente fosse um caminhante, um aventureiro, bota a mochila nas costas e sai a caminhar. E aí imaginemos que nós estejamos aqui no Vale dos Sinos, se nós estivermos morrendo de sede, só tiver água do Rio dos Sinos, nós vamos tomar água do Rio dos Sinos, nós não vamos morrer, mas a água ali, neste ponto, está suja, está contaminada. Mas se nós, como bom aventureiro, irmos subindo o rio acima, passando por diversos municípios, até chegar onde o Rio dos Sinos nasce, em Caraá, nas montanhas, nós beberemos lá água pura da pedra, água pura da fonte. De igual modo tem que ser a nossa caminhada espiritual, na busca de conhecimento crístico, para beber na fonte de como as coisas eram no princípio, fazer leitura, estudar o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada e tantos outros ensinamentos e escritos que chegaram até nós. E viver a espiritualidade cristã deve envolver na gente alguns princípios. Primeiro, ter a vida do Cristo em nós. Como assim ter a vida do Cristo em nós? Na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a palavra de Deus diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Será que nós já compreendemos que estamos realmente crucificados com Cristo Jesus? Será que já compreendemos nós que precisamos manifestar em nós a vivência deste Cristo em nós? Estamos vivendo a espiritualidade cristã deste modo? Também precisamos viver em santidade, através de disciplinas espirituais. Epístola dos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz: portanto, como povo de Deus,
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Estes valores fazem parte do nosso dia a dia? Não estou falando aqui dentro do templo, lá fora, onde você vive, onde você trabalha, com as pessoas que Deus te colocou como um companheiro de jornada. A gente vive esses valores lá fora? Estamos vivendo a espiritualidade cristã desse modo? Também precisamos ser guiados, todos nós precisamos sermos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E aí a reflexão: será que em todos os momentos da nossa vida estamos sendo guiados por Deus? Pela vontade de Deus? Será que estamos vivendo a espiritualidade cristã deste modo? São vários questionamentos hoje, para nós todos, inclusive para este irmão. Nós precisamos meditar sobre isso. Também precisamos, queridos, buscar ter um relacionamento com Deus. Precisamos ter um relacionamento com Deus. Como assim? Em a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz: Deus está em nós. Olha que afirmação linda. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos nós que estamos nele, e ele está em nós, pois que nos deu do seu Espírito para nós. E aí eu pergunto: como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está? Não estou falando do relacionamento em casa, entre os familiares, entre as pessoas da sua jornada. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem dedicado na semana para Deus? O dia tem 24 horas. Eu sei que você tem que trabalhar, como este irmão também trabalha, você tem seus compromissos, mas você tem tirado um pouquinho de tempo no dia ou na semana? Quanto tempo você tem tirado para poder aprofundar esse ensinamento cristão, para poder meditar sobre a palavra de Deus? Como está o nosso relacionamento? Como está a nossa espiritualidade nesse sentido? Também precisamos, queridos, desenvolver comunhão com a comunidade cristã, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Desenvolver essa comunhão com o próximo também. E no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25 diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O amor, sempre o amor. O amor é perfeito. Sempre é o amor e as boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Estar reunidos na casa de Deus foi e sempre será importante. Às vezes não dá para vir, tudo bem, Deus sabe as razões de cada um, mas continua sendo importante estar presente na casa de Deus, porque esse abraço que a gente troca aqui, a saudação espiritual que a gente troca, Deus conosco, é ímpar, é maravilhosa espiritualmente. Será que nós estamos praticando essas boas obras e participando da vida da igreja? Será que estamos vivendo a espiritualidade cristã desse modo? Não podemos nos esquecer, outra coisa importante, não podemos nos esquecer, assim como ensinou o apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Olha que coisa linda. Matéria é nós, estamos encarnados por um breve espaço de tempo. O professor Ugarte dizia que nós, na matéria, estamos como se tivéssemos sido exilados dos céus, como nós estivéssemos cumprido aqui um exílio de um determinado número de anos, que o Senhor assim o sabe o quanto, e que um determinado dia nós teremos que regressar à casa paterna. Mas como adorar o Pai em espírito e verdade?
A nossa espiritualidade deve unir o coração, a mente, mas deve unir também as nossas mãozinhas. Por que unir nossas mãos também, né? A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6,5, num dos mandamentos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Por isso tem que usar as mãos também para fazer aquilo que tem que ser feito, pela divulgação, pela continuidade dessa obra maravilhosa que é a obra do Cristo. E assim nós, com a sã consciência, precisamos proceder. Lembremos a passagem lida no início dessa mensagem, lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito. Nossa vida cristã, a minha vida, a vida dos irmãos, das irmãs que estão aqui presentes, a vida de quem está nos assistindo no canal da Obediência, a nossa vida precisa levar em conta esses frutos do Espírito. Como é que está a nossa espiritualidade? Nossa vida cristã precisa, a maneira como nós vivemos lá fora, pela vontade de Deus, precisa gerar transformação, queridos. Primeiro em nossas vidas, é claro, mas gerar transformação naqueles que também nos rodeiam. De novo, vou me socorrer de memória de uma fala do professor Ugarte, que dizia: transformemos o indivíduo, o um, e nós teremos conseguido transformar o todo gradativamente. Não esquecendo que, se a gente fala de doutrina da obediência a Deus, em seus fundamentos, seus princípios fundamentais, é a obediência a Deus, que eu já falei, e a negação da vontade humana. Como assim, Gervásio, negar a vontade humana? Ora, se nós obedecemos a Deus, só tem dois caminhos: ou nós obedecemos a Deus ou desobedecemos a Deus, certo? Espiritualmente falando. Então, se nós não obedecermos a Deus, nós estamos num caminho de desobediência. Então, obediência é um dos princípios e a negação da vontade é outro, da vontade humana. Porque se eu quiser fazer tudo o que eu imagino fazer, pode ter certeza que eu vou estar fazendo coisa que não convém com aquilo que a palavra de Deus instrui. Então, a gente tem que ter essa maturidade, esse conhecimento também. Obediência e negação da vontade humana. Lembrando sempre, né, que obediência não é para libertinagem. E além disso, a gente tem falado reiteradamente, é nosso dever como igreja observar os mandamentos e estatutos da lei do Cristo. Temos que obedecer. E, tanto quanto possível, praticarmos essa obediência a Deus. Que pode começar com um exercício mental muito simples. A gente pode, por 3 vezes consecutivas, dizer: eu te obedeço, Pai meu. Eu te obedeço, Pai meu. Eu te obedeço, Pai meu. Pode ser em pensamento, em momentos diferentes do dia. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. A gente está numa prática de consciência espiritual, a gente está anulando a vontade humana e dizendo: eu não faço a minha vontade. Deus meu, eu quero fazer a tua vontade, que é muito maior e melhor que a minha. E por fim, eu sou a vontade de Deus, eu sou a vontade de Deus, eu sou a vontade de Deus. Que quando nós percebemos que a nossa vontade não vale nada, e que mais importa obedecer a Deus e fazer a vontade dele, seguir a vontade dele, a gente vê que se nós, com a maturidade cristã que vamos aprendendo no nosso caminhar, a gente vai separando aquilo que convém daquilo que não convém, aquilo que edifica daquilo que não edifica, e chega um ponto que nós gradativamente podemos sim nos unificarmos a Deus. Então eu quero que vocês todos, e este irmão também, que nós tenhamos muito firmes em nosso coração e na nossa consciência, que nós precisamos praticar a espiritualidade cristã, praticar essa obediência a Deus que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Assim como o alimento, mas presta atenção numa coisa, ó. Assim como o alimento que a gente come alimenta o corpo físico da gente e não alimenta outras pessoas, assim também a vivência da espiritualidade cristã opera de forma individual, com intimidade com Deus. É algo, queridos, como se fosse dizer pessoal e intransferível. Esse relacionamento é pessoal e intransferível. Assim como você não pode comer
para uma outra pessoa, a pessoa te liga, come por mim hoje que eu não vou ter tempo de ir em casa, tu almoça por mim. Vai funcionar? Não vai. A espiritualidade, do mesmo modo, nós precisamos fazer a nossa parte pela vontade de Deus. Ninguém pode fazer por nós. Trata-se de uma aproximação efetiva de Deus através do mártir da Galileia, Jesus o Cristo, que nós seguimos. Sabe quando, um outro exemplo prático que é importante trazer para os irmãos? Sabe quando a gente conhece alguém, primeira vez, e a gente conhece, é legal, vai surgindo uma amizade, a gente vai curtindo, a gente vai cultivando aquela amizade com aquela pessoa, porque a gente gosta dela, porque a gente tem um carinho por ela, porque conheceu na escola, conheceu no trabalho, conheceu na rua, não importa onde, a gente vai cultivando as amizades. Não é assim que você faz? Na vivência cristã, a gente precisa ter isso como horizonte. Sabe por quê? Intencionalmente, a gente precisa nutrir este relacionamento com Deus, este relacionamento com Jesus o Cristo e com a doutrina da obediência a Deus que Ele nos ensinou. Nós precisamos disso. Por esta amizade, para ela ser autêntica, precisamos de sinceridade e de fidelidade, dedicação e disciplina. E também, no aspecto da aprendizagem da maturidade espiritual, horas, quem sabe, de estudo para leitura e meditação na Palavra de Deus e no conjunto dos ensinamentos espirituais. Porque não tem como amar aquilo que nós não conhecemos. Não tem como amar aquilo que a gente não conhece. O desenvolvimento da espiritualidade cristã passa pela prática da doutrina da obediência a Deus, envolvendo disciplinas espirituais que nos ajudam na caminhada. A doutrina é prática, experimentável no campo da experimentação, como os irmãos dizem. E nós precisamos manter uma vida em oração, uma vida com leitura e estudo da Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Também, quanto possível, lermos as duas grandes leis espirituais, relermos todos os demais escritos que chegaram até nós, para aumentar o nosso conhecimento. De novo, ninguém ama o que não conhece. Precisamos aprender a ouvir a voz do silêncio. Alguém já falou para ti da voz do silêncio? Precisamos aprender a ouvir a voz do silêncio, praticando meditação nos assuntos e temas espirituais. Precisamos tirar um tempo a sós com Deus. Lembra que eu falei de relacionamento? Momentos em que conseguimos nos desligar do mundo externo. O Pai Nosso, em Mateus 6, quando Jesus Cristo ensina o Pai Nosso, ele diz, e entrando no teu quarto, fecha a tua porta. Ele começa falando deste modo, quem lê o Novo Testamento sabe, fechar a tua porta para entrar no teu quarto, para ter um tempo de intimidade com Deus. Mas nós também podemos transcender essa forma de escrita para entender que, queridos, em qualquer lugar em que nós estejamos, no trabalho, na faculdade, na rua, no mercado, no trânsito, em qualquer lugar que nós estejamos, se nós fecharmos a porta, esta porta aqui, os olhos, e levantarmos o pensamento a Deus, nós estaremos em sintonia, em relacionamento, em comunhão com Ele. Nós podemos fechar os olhos que talvez nos desviem a atenção para as coisas do mundo, naquele momento, para levantar rapidamente o pensamento a Deus e estar em sintonia com Ele. Também precisamos praticarmos a generosidade cristã, com contribuições a quem precisa, sejam esmolas, sejam ofertas. Exercitar a caridade, algo que essa comunidade, como as demais comunidades da Igreja Cristã Primitiva, fizeram com excelência quando nós tivemos aquela grande enchente recentemente e que conseguimos arrecadar muitos donativos para ajudar muitas pessoas que estavam em dificuldade. Dou graças a Deus pelo esforço, pela vida de cada um. E isso, lembra que eu falei das mãozinhas? Isso é fazer com as nossas forças o que é possível ser feito. Isso é se colocar à disposição para ajudar quem está precisando. Graças a Deus por isso. E aqui, pela vontade de Deus, eu quero propor um desafio aos meus irmãos e minhas irmãs que estão presentes hoje no Templo de Santo André. Quando a gente fala desta espiritualidade cristã, quando a gente fala de a gente ir adquirindo maturidade para saber o que convém e o que não convém, eu queria deixar um desafio. Você possa tirar mais tempo da sua semana, do seu dia, para estar praticando
a doutrina da obediência a Deus, para estar, de repente, lendo um pouquinho de algum conteúdo do Novo Testamento, algum conteúdo desses que chegou até nós. Tire um tempinho. Talvez no começo você não vai ter o hábito ainda, talvez no começo seja um pouquinho mais difícil, mas peça a Deus que Ele te dê o esforço pela sua vontade, e gradativamente você vai ver que não vai ser difícil todo dia de manhã ao levantar, ler um versículo, 2 ou 3, meditar um pouquinho, fazer a sua oração, encaminhar aquele dia a Deus e sair para o seu trabalho, para a sua jornada. Ou se não der tempo de manhã, que às vezes, dependendo, é tão corrido, mas à noite, quando você deitar, tira um tempinho para isso, lê um pedacinho, 1, 2, 3 versículos, um parágrafo, um pedacinho da Bíblia, quem sabe, faz a sua oração antes de dormir, encaminha o sono a Deus, que tudo sabe, que tudo vê. E o desafio é que, para que na próxima reunião espiritual, aqui no Templo de Santo André, que nós possamos também fazer a nossa parte possível, quem sabe, convidando ou dando carona para alguém da família, que já está há algum tempo que não vem nas reuniões, quem sabe convidando e trazendo um amigo, uma amiga, que você percebe que ela está precisando um pouco mais desse alimento espiritual que nós aqui servimos, graças a Deus. Traga alguém contigo na próxima reunião. Dê carona para alguém. Como hoje também dando graças a Deus pelos visitantes que estão aqui, o irmão Miguel, a irmã Rosinha, estão de Palmitinho, da comunidade da linha Professor Ugarte também estão conosco. Os irmãos do Templo de São Marcos também estão com a gente aqui. O Dalvani que fez um trabalho com os cânticos ali, com os violão. É isso, é dar as mãos, é estar junto, é estar unidos. Trabalhar tanto quanto for possível juntos. Levar essa verdade, esse conhecimento a outras pessoas. Para que mais pessoas possam deixar para trás, quem sabe, a lei de liberdade. Para que mais pessoas possam deixar para trás o mundo, como aqui o professor Gatti nos tirou alguns véus para nós, né? Mais pessoas possam deixar para trás o mundo e possam estar também conosco nessas fileiras maravilhosas da doutrina da obediência a Deus. Exercitemos em nós, pela vontade de Deus, o fruto do Espírito, os 9 frutos que foram compartilhados hoje. Façamos a nossa parte possível em obediência a Deus, obedecendo a Deus, obedecendo ao seu Cristo, para que o seu Espírito de obediência a Deus viva em nós, e assim, transformados, possamos ser cidadãos dos céus, mesmo ainda estando encarnados neste plano físico. E para encerrar essa prédica, eu retorno ao ponto de partida. E o ponto de partida é o ponto de fechamento dessa prédica. E diz, lá em Gálatas 5, capítulo 22, 23, 25, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aí, queridos, nós vamos compreender como que o apóstolo Paulo poderia dizer, afirmar e pregar por toda parte por onde andou, como que ele poderia, estando ainda encarnado, ele poderia dizer: vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. Olha a profundidade dessa citação, dessa frase. Anulando a vontade humana, obedecendo a Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós temos que levar dessa reunião para nossas casas. É isso que nós temos que pregar bem firme nas tábuas do nosso coração, na nossa consciência. Para que nós possamos nos renovar, para que nós possamos nos transformar a cada dia que passa em melhores, pessoas melhores, em espíritos melhores. Não te esquece, tem uma estrada sendo percorrida por ti, tem um caminho sendo percorrido por ti. Como que tu está percorrendo essa estrada? Que nós possamos percorrer essa estrada pela vontade de Deus e em completa submissão à vontade dele, à vontade do Altíssimo. Dou graças a Deus por esse momento, agradecendo a presença de todos, já citei o nome de alguns, e peço que os irmãos, pelo adiantado da hora, se ponham de pé para nós fazermos a nossa oração final. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse:
quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por todos os teus instrutores e aspirantes a instrutores, pedindo que fale na boca deles e dê a eles tudo o que é necessário para que cresça e se multiplique a pregação do Evangelho do Reino e seu conhecimento chegue a todos os que estão inscritos no livro da vida. Senhor, fortifique as colunas para a edificação da tua igreja na face da terra. Mandes também, Senhor, novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Conceda-nos, Senhor, o dom da fé e o dom das obras, para que possamos trabalhar em bem da tua obra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, presentes ou ausentes, por todos os lugares da terra onde se encontrem fazendo a sua santa vontade. Te pedimos por todos aqueles que se acham enfermos, Senhor, tanto espiritual quanto materialmente, que pedem por sua saúde, que pedem por alguma causa, Senhor. E lembramos aqui de pedir, compartilhar a igreja, que lembre de orar pelos irmãos Carla Freitas Santana, pelo Favorino de Cristo e família, pelo Euclides e família, e pela Assunta Carati Pinto, de Palmitinho e família. Que o Senhor, sabendo de todas as coisas, possa alcançar a cada um aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Senhor, te pedimos que fortifique todos os membros deste corpo, abra as portas, Senhor, da facilidade para a tua igreja. Te pedimos por todos os irmãos que viajam, para que possam ir e vir sem nenhum impedimento, pelos nossos parentes segundo a carne, Senhor, por todas as pessoas do nosso relacionamento, e também por todos os governos da terra, especialmente pelo governo do Brasil, para que nós possamos continuar com tempos favoráveis de democracia, para podermos continuar levando adiante o conhecimento do Evangelho do Reino. E também pedimos pelo rebanho desta localidade e das demais comunidades que obedecem a Deus. Proteja, Senhor, e ampare, livrando-nos das ciladas do inimigo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, o Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Senhor, o perdão, e os que puderem ajoelhar, ajoelhem. Te pedimos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, rebeldias, desobediências, quer consciente ou inconscientemente que nós tenhamos praticado. Nós reconhecemos que o Senhor é poderoso para nos restaurar, Senhor, para nos dar mais tempo de relacionamento contigo, Pai. Nos restaurar para que nós possamos, tendo essa comunhão, possamos gradativamente ir vivendo mais em Ti, por Ti, para Ti, praticando essa obediência a Deus maravilhosa que chegou até nós. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Senhor, que tire de nós todo e qualquer sentimento negativo que o Senhor sabe que não convém. Qualquer emanação negativa, tira para longe, Pai, e só habite em nós o Teu Santo Espírito de Cristo, para que nós possamos compreender, como o apóstolo Paulo dizia: vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. Te pedimos também, Senhor, que nos livre de todas as pragas descritas no Apocalipse de São João, que todas elas, Senhor, o Senhor possa afastar as tormentas de vento, de chuva, de pedras secas, as pestes, as inundações, todos os temporais espirituais e materiais que o Senhor sabe que não nos convém, e que só nos acompanhe o Senhor e seus santos anjos, que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo chegaram até a Ti. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. De pé, pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. E este é o momento que a gente abre para, chamamos de compartilhar, o momento que os irmãos ou as irmãs têm a palavra para fazer algum agradecimento, para contar alguma revelação, alguma manifestação que porventura tenham recebido. Então,
com a palavra os irmãos e as irmãs. Irmã Maria Bertolina. Agradecer muito a Deus pela oportunidade de poder estar aqui hoje de novo. Graças a Deus. Por tudo que a gente tem recebido, por todas as bênçãos, pela tranquilidade da reunião. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus, irmã Maria Bertolina. A irmã Dura também presente hoje, graças a Deus. Mais algum irmão, irmã? Eu também quero agradecer pela semana, agradecer pelos dias, antes da semana, pelos dias de férias que foi concedido por Deus. Agradecer mais uma vez pelos irmãos das comunidades da volta, que a gente sempre trabalha conjuntamente, para que possam sempre ter de Deus essa inspiração, essa sabedoria, para que esse trabalho da doutrina possa continuar cada vez maior. Agradeço a Deus por isso, pedindo que o Pai nos ampare sempre para que a gente possa continuar irmanados nessa vitalidade, nessa energia da doutrina da obediência a Deus. Mais algum irmão, irmã? Então, enquanto termino de passar a coleta, irmãos, a próxima reunião, todos convidados, tá? Quarta-feira, em Porto Alegre, no Templo Santo Estevão. Depois, sábado, dia 14, no Templo São Marcos, em São Leopoldo. E no outro sábado, dia 21, reunião aqui no Templo Santo André. No Templo Santo Estevão e no Templo São Marcos, as reuniões são às 20 horas. E no Templo Santo André, as reuniões mais cedo, às 19 horas. E os cânticos começam meia hora antes. Se você que gosta de cantar, até um convite, né? Está aqui o professor de música, o Dalvani. Se você aí está com aquela vontade no seu coração de aprender a tocar algum instrumento, exercitar a voz para cantar, vem se unir a nós, vem participar desse trabalho tão bonito que é o trabalho dos cânticos, viu? Vem participar junto, seja aqui no Templo Santo André, seja em outra comunidade, o trabalho está aberto. Afinal, a gente lembra de memória o Salmo 150, ele começa dizendo: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então que a gente possa, na nossa caminhada, obedecer a Ele, mas louvar a Ele também. Algum irmão ou irmã ainda queira se manifestar? Então, em virtude do silêncio, a irmã Lourdes, por favor. Agradecer por estar aqui hoje, por amor de Deus. E a respeito do que o irmão estava falando ali, da gente estudar mais, né? Às vezes também a gente esquece. Mas eu baixei no meu celular a Bíblia online. Oh, coisa boa. No meu intervalo eu posso ler um pouquinho, estudar um pouquinho mais. Eu tenho usado, graças a Deus. Boa dica. Bíblia online, a gente tem o aparelho celular ao alcance da mão sempre, né? Que a gente possa aí tirar um tempinho para, quem sabe, baixar o aplicativo da Bíblia online. Esse irmão também tem baixado. Está lá na fila do banco esperando? Dá uma lida. Está no intervalo do trabalho, já almoçou, está sobrando um tempinho, dá uma lida, não faz mal. Pelo contrário, é muito bem. Isabela? Eu quero agradecer pela minha cunhada e pelo meu namorado. Tá bom, muito bem. Marcelo e Alisson, sejam muito bem-vindos sempre. Mais alguém? Então, em virtude do silêncio, vamos nos pôr de pé para encerrarmos a reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, mais uma vez te agradecemos por este momento em que passamos juntos aqui com a Irmandade, pelos abraços gostosos que nós já trocamos e que vamos trocar agora depois na hora da despedida. Que o Senhor possa continuar, Pai, nos amparando, nos dando tudo aquilo que é necessário na nossa vida. Tu sabes, Senhor, na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos, tudo aquilo que é necessário. E Tu sabes, Pai, a hora certa de alcançar ou não isto e aquilo. Mas que nós possamos, tendo a memória Tua, dada por Ti, possamos ter a memória para continuar obedecendo a Ti, lembrando em diferentes momentos do dia, de agradecer a Ti, em submissão a Ti, para que nós possamos, como foi dito várias vezes nessa reunião de hoje, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E que de fato, efetivamente, Ele possa viver em nós. Não só dentro das quatro paredes do templo, mas que Ele possa dar esses frutos que foi falado hoje do Espírito, que possam frutificar lá fora, que nós possamos ser luz, Senhor, lá onde nós estamos. Possamos ser luz em meio a uma geração de trevas, para que eles vejam as boas virtudes, para que eles vejam as nossas atitudes, a nossa moral, fazendo as coisas certas como bom exemplo, e que eles percebam: Pai, essa pessoa é diferente, eu quero ser como ela.
E aí você, neste momento, inspirado por Deus, vai apresentar a doutrina, vai falar do Evangelho e está tudo certo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Eu peço que os irmãos fiquem um pouquinho sentados, que tem recados na sequência.